Agora, 3h06, começando o consultório na Rádio Jornal de Garanhuns, trabalhos técnicos de Clóvis Santos. Sexta-feira, dia 27 de setembro. A gente sempre comenta aqui um pouquinho do clima, né? Agora acho que é primavera, né? Mas tem uma cara de verão aqui em Garanhuns, nesse clima meio indeciso da nossa cidade. E nesta sexta-feira a gente vai encerrar nossa semana aqui no consultório falando de um tema bem bacana. Me chamou a atenção de cara, né? Quando eu recebi ali a informação, né, de um momento que aconteceu ontem, a gente vai falar também sobre isso, que é justamente contribuições da filosofia para a psicanálise, né? Eu sempre recebo aqui profissionais, né, psicanalistas, já falaram aqui várias vezes no meu programa. Eu foco bastante, como vocês sabem, né, sobre a questão da saúde mental, a importância de cuidarmos disso. E hoje eu vou conversar aqui com o professor Pedro Henrique Teixeira. Ele é graduado em História pela Universidade de Pernambuco, especialização em Programação do Ensino de História, mestrado em Educação Contemporânea pelo UFPE de Caruaru e doutorando em Educação pelo UFPE de Recife. É membro do grupo Gestor Pesquisa na área de Educação e Trabalho de Estudantes da Sociedade de Filosofia e Psicanálise de Pernambuco. Você nos acompanha agora através do Facebook, na nossa live, Rádio Jornal Garanhuns. Também pode ouvir a gente pelo site, radiojornalgaranhuns.com.br e participar aqui com a gente também, deixar seu recado, sua mensagem no WhatsApp 991739499. Professor Pedro Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Samara, pelo espaço. Quero dar boa tarde aos ouvintes, né? Dizer que educação, filosofia e saúde mental é um luxo, né? Mas é um luxo que todo mundo pode ter acesso, né? Basta a gente ter... eu gosto muito do Kant, um filósofo alemão, que ele diz assim: a ignorância, né, a falta de propositividade em relação à vida é culpa da preguiça e da falta de coragem do indivíduo de buscar o conhecimento, né? Então, eu penso que toda vez que a gente parte, se abre, né, para adquirir conhecimento, a gente está adicionando valor à nossa vida. Um valor que não tem a ver com dinheiro. É um valor existencial que faz a gente encontrar um sentido para a vida e viver muito melhor, com muito mais satisfação, inclusive no meio da dificuldade. O que é, talvez, o grande alvo das pessoas hoje, né? É encontrar um sentido na vida e viver bem e viver em estado de satisfação. Isso, muito bacana. Acho que falar em conhecimento, né, dentro de uma sociedade que a gente vê que está dividida, né, em muitos aspectos políticos, Sim. Enfim. E, de fato, assim, tivemos períodos muito mais complicados, né, com a falta de inclusão, as pessoas menos favorecidas sofriam bastante, ainda sofrem, ainda tem muita coisa que a gente precisa mudar, mas é isso, aquele que se diferenciou, que percebeu, eu preciso correr atrás, eu preciso adquirir conhecimento, isso aí é gratuito, existem diversas formas de você conseguir isso, eu vou ter um diferencial na minha vida, né? E a gente observa mesmo, conhecimento muda a vida das pessoas. Eu sou um batalhador, assim, pela educação pública, universal, gratuita e de qualidade, né? Porque eu penso que é hoje um caminho possível para você que não tem tanta condição financeira, né, buscar uma ascensão, né? Não vai ser fácil, né? Não é fácil, não foi fácil para mim, né? Eu venho de uma família, a gente não tinha muita condição, né, financeira, mas meu pai me passou e minha mãe me passou muito pouco valor, assim, no sentido de que eles não me ensinaram muita coisa, eles me ensinaram duas coisas: seja honesto e estude, porque é a única coisa que a gente pode oferecer para você, né? E através da educação eu vi o meu mundo se ampliar de uma forma, né, que eu sou muito grato pela existência que eu tenho hoje e, assim, adquirir um sentido para a minha vida. Então, o sentido da minha vida, o que me faz viver menos triste, a gente comentava ontem, né? Felicidade, a gente se engana, achando, a gente é feliz. Pelo que eu tenho estudado, a gente não é feliz. Né? Não dá. E se a gente fosse feliz toda hora, eu acho que a vida não teria graça nenhuma, né? Então, na verdade, a gente vive num mar de tristeza buscando ilhas de felicidade, né? Então, quando a gente encontra esses momentos de felicidade, quando a gente está com a família da gente, quando a gente está com os amigos, ou quando a gente consegue ter alguma realização, a gente vai ter aquele momento de felicidade,
Aquele momento que a vida fica muito legal, um momento que você deseja que não acabe, né? Mas ele acaba. E às vezes a gente nem se dá conta, né? Quando passa por um momento de felicidade, passa. E aí você pensa, caramba, depois lá na frente é que você reflete. Como foi bacana aquilo. Às vezes a gente não se dá conta, né, desse momento. E assim, a gente conversa muito, eu acho muito legal, e pegando aqui as ideias do próprio Friedrich Nietzsche, né, que é esse filósofo alemão, controverso, perigoso, de uma filosofia muito perigosa, né? A gente não se apercebe da vida que a gente vive, né? Ele fala que a gente tem um defeito muito grande na vida, que ou a gente está, e faça esse exame. Às vezes a gente passa o dia inteiro, a maior parte do dia da gente, do tempo que a gente teve, ou a gente estava lembrando de alguma coisa, e aí ele diz, isso é o tempo da nostalgia, é uma fraqueza, ou a gente está projetando alguma coisa. A gente só não está na vida. Tipo, a expectativa. Ou a expectativa, né? Ou a lembrança. Por quê? Sempre. Isso é uma forma que a gente encontra de fugir da vida e da realidade. É bem consciente, você não percebe que está fazendo isso. E justamente. Então, imagine que você hoje, estamos aqui, são 3 da tarde, né? E aí você passou 60% da sua vida hoje, no dia, não sei nem que data é hoje. 27 de setembro. No dia 27 de setembro, você passou 60% do seu tempo ou no plano da nostalgia, e aí, veja bem, a palavra nostalgia tem o mesmo radical de anestesia, né? Então a nostalgia é um tipo de droga que a gente utiliza para sair do plano da vida, porque a vida acontece aqui e agora, né? Então eu fico me lembrando de coisas, ou eu fico projetando coisas para não encarar a realidade, e a realidade é o presente. Né? E tem gente que passa assim, por exemplo, eu vi alguma frase uma vez que pedia para que as pessoas, ao invés de esperar pelo final de semana, elas buscassem por uma vida em que elas estivessem felizes hoje, né? Não esperasse o próximo final de semana, as férias. Meu Deus, você vai se arrastando a semana inteira ali, sem gostar do teu trabalho, do que você está fazendo, rezando para um final de semana chegar. Então, que vida é essa, né? Olha, eu vou dizer, tem uma forma da gente... Eu encontrei, né, na rede social, uma forma de medir a felicidade e a satisfação que as pessoas têm com a vida que elas têm. Hoje é o dia mundial de você postar aqueles memes de sextou. Sim, né? Isso. Quando você ama o que faz, quando você acha propósito naquilo que você faz, não existe sextou, né? Pra mim... Segundou, terçou. Para mim, eu estou num processo, né, de formação, e já faz uns 4 anos que eu estudava em Caruaru, estou estudando em Recife agora para terminar o doutorado. E assim, para mim não tem sextou porque não tem domingou, porque final de semana, neste momento para mim, é tempo de estudo, né? Talvez depois eu não tenha tanta necessidade de estudar depois que acabar a minha formação, embora eu vou continuar estudando. Porque eu não faço isso pelo diploma, eu faço isso porque isso me constitui, né? Leitura, debate, publicação, conversa, me constitui, é o meu ser que está em jogo, né? E é isso que eu gosto de fazer. Eu tenho muita sorte. Eu encontrei aquilo que me forma, né? Eu gosto muito da parábola que o professor Clóvis de Barros Filho, eu recomendo muito que o ouvinte busque na internet as aulas dele, são muito boas. Ele utiliza Aristóteles e Platão para dizer que todos nós somos uma muda, né? E quando essa muda frutifica, quando ela se torna uma árvore, quando a gente encontra o que a gente gosta de fazer na vida, essa muda ela vai frutificar e ela vai se tornar uma árvore, que os frutos dessa árvore é essa satisfação que a gente tem na vida, né? Esse fruto é essa satisfação, é esse estado de satisfação, de plenitude que a gente encontra no que a gente faz. Muito bacana. Pedro, aproveitando aqui para o pessoal até te conhecer, eu sei que tem muita gente aqui em Garanhuns que te conhece já, né? Com certeza já sabe da tua história e tudo mais. Mas, assim, de fato, quando foi que você percebeu, né, que você queria ser professor? Você se percebeu assim em algum momento da sua vida? Você tinha outro sonho e ali no decorrer você percebeu que realmente era isso? Eu penso que esse meu despertar para o mundo da pedagogia, ele veio muito cedo em função da cultura, né?
O meu tio, ele tinha uma locadora, né? Então, eu sou do tempo da locadora, tá? De filme. E aí, eu chegava do diocesano, eu ia para a casa dele, né? Ele é professor Mário, de física. Ele é professor do diocesano, inclusive. E aí ele saía de casa e ele achava que me enganava, porque ele fazia uma coisa que não se deve fazer, nunca faça isso. Ele colocava a chave do quarto dele embaixo do tapete. Gente, isso é antigo. Isso é antigo e todo mundo sabe que a chave está debaixo do tapete. Ou no vaso. Né? E aí eu pegava aquela chave, eu entrava no quarto dele e ali tinha um mundo de cinema para mim, né? Então eu tinha acesso a centenas de filmes, né? E tinha música, né? Tinha muita música, ele tinha uma biblioteca, uma discoteca e uma videoteca. Nossa, gente. Né? Então ali... privilégio teu, né? Privilégio. Isso. E ali eu entrei, eu lembro de ter assistido A Lista de Schindler, eu lembro de ter assistido quase todos os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu comecei a ficar fascinado com aquilo ali. Então a história te chamou a atenção. A história me chamou a atenção. E eu lembro de começar a ouvir, por exemplo, um disco do Djavan, né? E Djavan falar palavras que eu não entendia ainda, e eu, caramba, o que é que ele quer dizer com essa palavra? E pegar um dicionário para entender aquela palavra. Então, a cultura foi me absorvendo, né? É como o Dasein que a gente falou ontem. Viver é ser absorvido por algo, né? E não se deixar dissolver. Se mantém inteiro, íntegro, mesmo nesse estado de absorção. Para que aquilo não ultrapasse o que você é, justamente, né? Aquilo some com você, não seja maior que você, né? De consumir já era. E eu lembro de ouvir assim a música do Djavan, Lambada de Serpente, né? E o que é que esse cara quer dizer com isso? Você sabe que Djavan não é muito fácil de entender, né? Cara. E aí o que é que ele quer dizer com isso? Só que eu tinha 14 anos, né? Eu lembro eu assisti A Lista de Schindler, que é o meu filme número 1, né? E eu disse, um dia eu vou lá em Cracóvia, na Polônia, em função desse filme, porque eu quero ver Auschwitz, né? Eu quero ver o lugar onde o ser humano encontrou talvez o nível mais baixo de crueldade, mais alto de crueldade, né? E um dia eu trabalhei, dei duro, eu nunca quis ter casa de praia ou estar em festa. Um dia eu fui na Polônia, eu fui em Auschwitz para conhecer tudo aquilo ali e ver a maldade humana. Porque a maldade humana, ela faz parte de nós. Uhum. Nós somos a maldade e nós somos a bondade, né? A gente se abre para esses fenômenos dependendo do nosso entorno, dependendo da nossa vivência. O nível, né, que vai causar danos, né, estragos na vida de outra pessoa, né? Inclusive, tem um texto do Theodor Adorno, né, da escola de Frankfurt, que ele fala uma educação após Auschwitz. Então, o Adorno diz que depois de Auschwitz, depois dos campos de concentração nazista, toda a educação deveria funcionar em função de evitar aquele tipo de coisa, né? E a gente vê Auschwitz quando a gente passa no comércio, tem uma pessoa ali passando fome e a gente passa com a hipocrisia que é típica de todos nós, porque a gente vive também essa hipocrisia social, né? A gente passa por uma pessoa que está passando fome e a gente simplesmente ignora. Ali é Auschwitz acontecendo novamente, né? E toda a educação, ela deve ser direcionada para isso, para a gente tentar, pelo menos, fazer com que o ser humano conviva com os seus semelhantes, né, sem a maldade. Ou, no mínimo, com pouca maldade. Porque é impossível eliminar a maldade do ser humano. Incrível, né? E isso para um professor de história, esse sonho que você realizou, meu Deus, perfeito, né? Professor de história. Eu tive a oportunidade, assim... Eu lembro que eu trabalhava os 3 horários a semana inteira, né? Naquela época tinha sextou para mim, porque eu dizia, eu não aguento mais, né? Trabalhar tanto, e juntava o dinheiro. Consumindo já, né? O trabalho. E eu passei alguns anos assim, eu trabalhava o ano inteiro, eu não comprava nenhuma cueca, né? Mas eu trabalhava o ano inteiro, e aí em janeiro eu ia conhecer a Europa, eu ia conhecer, já fui aos Estados Unidos, conheço boa parte da América do Sul, porque eu vim ao mundo para conhecer o mundo e para viver nele,
né? Eu tenho interesse no mundo e nas pessoas que estão no mundo. Isso é bom demais. Aí vem a questão da filosofia da psicanálise na tua vida, né? Que é para o pessoal até entender um pouquinho. Em que momento, né, você percebeu ou achou que poderia estudar também um pouquinho da psicanálise e se conhecer talvez um pouco melhor? Eu fiz uma formação inicial em História, né, aqui na UPE, e depois eu fiz a graduação, passei um tempo depois, fiz uma que a gente chama pós-graduação, mas é especialização em História, e depois eu passei um longo tempo um pouco desligado existencialmente da História. Eu estava investindo em ser professor de Jiu-Jitsu, né? E eu passei 18 anos praticando Jiu-Jitsu, né? A gente tem uma equipe aqui em Garanhuns, a Gladium, pessoas maravilhosas, né? Eu me desliguei agora em função de problemas de coluna, né? Não aguentou, né? Porque eu acredito que os problemas que eu tive de coluna, por exemplo, eles vinham da dúvida existencial que eu tinha se eu queria ser professor de História ou se eu queria ser professor de Jiu-Jitsu. Porque toda vez que a gente está dividido, a gente não vive bem, né? Notem que a palavra diabo significa divisão, 2, né? É aquilo que eu falava ontem. Quanto mais a gente alinha e a gente é uno em nós mesmos, melhor a gente vive, né? Todas as vezes, aliás, a palavra pecado também significa dúvida, né? Então, todas as vezes que a gente se divide em alguma coisa, a gente vive mal, né? Todas as vezes que a gente alinha a nossa vida e a gente é uno, todo ser humano ele é formado, todo ser, toda existência é formado de uma dualidade, né? Note que existem vozes dentro da gente. Eu não sei se você escuta essas vozes, né? Sim. Eu não sei se você escuta essas vozes, né? Eu escuto. Às vezes você está ali dormindo e o despertador acorda, uma voz diz: coloque o despertador, desliga o despertador e vá dormir. A cada 5 minutos, né? A cada 5 minutos. Outra voz diz: vá trabalhar, né? E aí você, meu Deus, será que eu sou esquizofrênico, né? Mas não, né? Nós temos esses conflitos, o eu contra si mesmo, né? Essa dimensão da existência é que está na psicanálise. E aí eu fiz essa formação inicial em História, depois eu dei esse tempo e eu comecei a perceber o seguinte: eu ensinava Jiu-Jitsu ao pessoal, eu ia para o campeonato com eles, todo mundo ganhava menos eu. Então, todo mundo ganhava e eu perdia. Eu digo, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Opa, né? Olha os sinais, né? Então, o que foi que eu comecei a perceber, né? Que eu estava sendo muito melhor professor do que lutador. Aí você fez uma escolha, então. Aí eu fiz uma escolha, claro, a partir de outros elementos, né? Mas eu fui definindo o que eu queria na minha vida. Que eu acho que essa é a grande questão que você agora que está trabalhando, está nos ouvindo, né? Deveria se fazer, né? É isso que eu quero, é assim que eu quero viver. E a gente sabe que também a gente não tem uma liberdade total. Você não pode simplesmente estar no seu trabalho agora, que você precisa para se sustentar e dizer, agora eu quero ser médico e vai ser médico. Não é assim, né? Essas escolhas, essa liberdade, ela existe, mas dentro de um contexto. Com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Eu tive muita sorte de... e isso é uma mistura de contingência, né? De situações com desejos, de encontrar cedo o que eu queria para a minha vida, né? E eu queria me envolver com livros, eu queria me envolver com cultura, eu queria me envolver com conhecimento. A partir do momento que eu defini o que eu queria ser na vida, tudo foi mais fácil para mim. Muito mais tranquilo. Eu sempre falo aqui, recebendo profissionais, né, de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, enfim. E a gente fala muito sobre isso, né? De você definir o que você... Primeiro você tem que saber o que você quer para sua vida. Se você não sabe, aquela coisa, qualquer caminho vai servir, né? Você vai entrando em qualquer buraco e vai se descobrindo, conhecendo, se frustrando muitas vezes, né? Então o que falta, né, muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, é saber exatamente o que a gente quer. Isso em todos os aspectos da vida, não só o profissional. Quando a gente não sabe o que quer... Deixa a vida levar mesmo, e esse é o problema. A vida vai te levar pra onde? Toda né? vez, Samara, que você diz, deixa a vida me levar, você está, segundo o Sartre, né, que é um filósofo francês, você está agindo de má fé com sua vida,
né? Porque o existencialismo é uma proposta filosófica que diz, olha, nós temos liberdade, né? Só que ter liberdade nos causa angústia. Porque seria muito bom se a vida tivesse uma definição. Seria muito bom se existisse destino na vida. Sim. Né? Porque eu acho muito novela. Justamente. Eu acho muito engraçado. Às vezes os alunos chegam, né? Eu dou aula lá no Atuação, com uma equipe maravilhosa de professores, né? E às vezes algum aluno desavisado chega e diz, professor, eu nasci para ser médico. E eu tenho que simplesmente dizer, ninguém nasceu para ser nada. Né? A existência é uma construção cotidiana que nós vamos construindo esse eu. Né? Então a gente se aproxima do que a gente constrói. Ninguém nasceu, você não nasceu para ser administrador, eu não nasci para ser professor. O fato de eu ser professor é resultado de uma construção que eu fiz a partir das condições materiais que eu tinha, né? Talvez se eu vivesse, sei lá, se eu nascesse em Boa Viagem, tivesse um pai rico, ou que fosse médico, talvez eu fosse médico. Mas a gente só vive... Te deu isso, né? Justamente. A gente só vive as tristezas e as alegrias da vida que a gente escolheu. Né? A gente não vive tristeza da vida que a gente não escolheu. Porque a gente fica pensando assim, poxa, eu sou professor, eu vivo com tristeza. Né? Mas se eu tivesse escolhido ser médico, eu poderia viver melhor. Não. Se você fosse médico, você viveria as tristezas e as alegrias de ser médico. E tem muitas, né? As pessoas tem muitas, a gente acha, muito. Fantasiam muito, né? E assim, a gente tem que focar na vida que a gente tem. E a gente tem que focar na vida que nós decidimos construir para nós mesmos. Então, se a gente não fantasia, se a gente não procura se enganar em relação à vida, a vida ela pode parecer mais difícil, mas no mínimo ela vai ser mais real. E aí você pode viver, pelo menos na dificuldade. Eu gosto muito dessa frase aqui, do Viktor Frankl, do livro que a gente utilizou, que ele diz o seguinte: a vida é sofrimento. Olha, a gente vive se enganando, dizendo que a vida é alegria, mas não, a vida é sofrimento. A maior parte do tempo da nossa vida a gente sofre. Nós estamos angustiados, nós estamos sofrendo, ou estamos doentes. Quando a gente não está doente, a gente inventa doença ou a gente inventa sofrimento. Né? E ele diz assim, a vida é sofrimento. E sobreviver é encontrar sentido na dor. Então, uma vida legal de ser vivida é uma vida em que você sabe que a gente sofre, você sabe que você sofre, mas você encontra um sentido para a sua vida, mesmo no sofrimento. É a diferença, né? É a diferença. É muito melhor do que você viver a vida achando que a vida é felicidade, que é só você pensar. Você só se frustra, né? Porque vai se frustrar. Porque vai dar coisa Tem ruim, um discurso, né? Assim, muito em moda hoje, que diz assim, mentalize que você consegue. Opa, não é bem assim. Se você assim, vou mentalizar agora R$1 milhão na minha Justamente, Pode ficar mentalizando aí 10 anos, né? Porque, mentalize que você consegue, mentalize... Eu penso o seguinte, né? O que a filosofia pode nos ensinar é olhar para a vida do jeito que ela é, né? E é você começar a lutar e trabalhar com as condições que você tem. Infelizmente, muita gente às vezes não tem condição nem de começar, e isso é o grande problema, a grande rachadura social que a gente tem nesse país. Exato. Tem gente que não tem condição nem sequer de sonhar. Né? A gente deveria ter o mínimo para começar a sonhar, para ter. E por isso eu sou um lutador pela educação pública, gratuita, de qualidade universal. Porque muita gente se descobre na escola. É na escola que as pessoas às vezes têm o primeiro contato com o conhecimento que vai fazer você ser uma pessoa, um professor produtivo, por exemplo. Né? Os meus professores me inspiraram. Né? E aí, depois eu fui... quando eu decidi fazer o mestrado em educação. A educação não é uma ciência, ela não se explica por si. Então a educação precisa que a filosofia forneça elementos para ela se entender, e a educação precisa que a sociologia forneça elementos para ela se entender. E foi aí que eu me apaixonei pela filosofia, né? Já no mestrado, e depois no doutorado, esse caso de amor se tornou real na minha vida.
né? E aí eu agradeço aos meus professores, que são heróis. Os meus professores, desde o do ensino fundamental, de tia Beth, de tia Lia, né? Passando pelos professores do diocesano, Valdemir, o meu tio Mário, né? Que além de me dar aula de física, ainda deixava a chave lá para assistir filme, né? Todos os professores, professor Jamerson, lá do doutorado, professora Catarina, minha orientadora, professor Alexandre Simão, um herói, né? Quem dera o Brasil reconhecesse professores heróis muito mais do que, por exemplo, jogadores heróis. Nós seríamos uma outra nação. Se fosse o contrário, o salário, por exemplo. Nós seríamos uma outra... Eu não vou nem dizer assim, eu quero ter o salário de Neymar, né? Mas eu tenho uma proposta bem interessante. Seria muito interessante que salário de professor fosse igual a salário de vereador. Já era um começo, né? Já era bom começo. Um bom começo aí para os nossos professores. A gente vai dar um intervalo aqui. Eu sabia que essa conversa ia render muito e que se deixar a gente vai ficar até 5 da tarde aqui. Mas deixa eu mandar aqui um alô para a Sandra Vilar. Ela até que falou, né, que você foi professor, né, da filha dela. Gostei muito do desenvolvimento em sala, dinâmico e feliz. Ele faz a diferença, né? O pessoal te elogiando aqui, viu? Muito obrigado. Muita gente aqui também nos acompanhando, deixando seu alô. Adelmo também, professor Pedro, por essa conversa tão bacana, parabenizando. Fabiana Torquato está acompanhando a gente também. Muita gente nos assistindo pelo Facebook, Rádio Jornal Garanhuns. Vai quando terminar também aqui o nosso programa, você vai poder acompanhar a live desde o início, quem chegou agora. Vamos para o intervalo. Eu converso hoje aqui com o professor Pedro Henrique Teixeira, falando sobre as contribuições da filosofia para a psicanálise. Entramos aí em vários assuntos mesmo. A gente volta já já. 3h34. O consultório do Rádio Livre. Conversa bem assim, a hora não passa. Aí às vezes eu falo pra Close aqui quando tem
Liderança absoluta. Rádio Forte o tempo todo. Vamos falar da filosofia, justamente disso, das contribuições da filosofia para a psicanálise. O consultório do Rádio Livre com Samara Fontes. 3h40 já, minha gente, né? Aqui no consultório a gente fala sobre as contribuições da filosofia para a psicanálise com o professor Pedro Henrique Teixeira por aqui com a gente. Você segue nos acompanhando no rádio AM 1210, pelo site também radiojornalgaranhuns.com.br e agora no Facebook, durante a nossa live Rádio Jornal Garanhuns. Também no Instagram, tá no teu Instagram, né? No meu Instagram, Pedro Henrique Teixeira. Pronto, olha aí pra vocês seguirem também. Vamos lá, professor, aqui a gente vai falar um pouquinho do tema, né? A gente conversou tanta coisa já, meu Deus do céu. Justamente disso, né? Que contribuições são essas, então, da filosofia para a psicanálise? Vamos lá. Né? Eu estou estudando psicanálise, né? Fui em busca da psicanálise porque, como eu falei no começo, saúde mental é luxo, né? E comecei a estudar, comecei a me interessar, e os textos que se passava lá no curso, lá na SOFIPAP, né, a Sociedade de Filosofia e Psicanálise do Agreste, de Pernambuco, tem a coordenação de Adriano e Raquel, né, os textos que ele passavam, sobretudo os textos do Freud, do Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, traziam muitos elementos filosóficos que eu já tinha tido contato, né, no mestrado e no doutorado. E aí eu comecei a ficar meio maluco com aquilo, né? Tem esse texto, por exemplo, que a gente utilizou ontem, que é o Mal-Estar na Civilização, e eu via muito do Nietzsche nele, né? Eu gosto muito da filosofia alemã, né? E eu via muitos elementos da filosofia do Schopenhauer no Freud. E aí depois eu fui reler esses livros e comecei a encontrar pontos, né, em comum. O Freud, ele nunca admitiu, né, assim, que tinha lido Nietzsche, que tinha utilizado Nietzsche para formular suas teorias. Mas dizem que depois da morte dele, a biblioteca dele estava repleta dos livros do Nietzsche. E o que é, né, essa relação? Primeiro, o que é a psicanálise e onde é que ela vai atuar? De antemão, Samara, eu quero dizer que o Adriano, o Marconi, o David e a Raquel podem falar de psicanálise com muito mais competência do que eu, né? Mas eu vou me aproximando da psicanálise a partir da filosofia, né? E o que é que me chamou a atenção e qual é essa relação entre filosofia e psicanálise? Primeiro, porque a psicanálise ela não trabalha com os elementos racionais do ser humano, né? Todas as vezes que a gente se expressa, por exemplo, nesse momento aqui eu estou falando com você, existe um filtro que eu estou utilizando, né? Nós utilizamos máscaras no dia a dia, né? Todas as vezes que a gente vai sair de casa de manhã, a gente pega aquela roupa da felicidade, a gente pega aquela roupa da pessoa bem-sucedida, né? Da pessoa importante na sociedade, da pessoa que diz, né, para os outros, olha, seja alegre, confie em você, mas muitas vezes essa pessoa não confia nela mesma, né? E aí a gente deixa esse elemento racional de lado e nesse âmbito psicanalítico nós vamos buscar o inconsciente. E o inconsciente ele é constituído de afetos, né? Eu costumo dizer o seguinte, todos nós, eu, você, o Clóvis, o ouvinte, né? Todos nós somos neuróticos, né? O mundo é um espaço de neuróticos, né? E de onde vem essa neurose coletiva, né? Ela vem do fato de todos nós, desde criança, termos nossos afetos, alguns deles interrompidos, né? Nós somos seres de desejo. Todos nós desejamos cotidianamente. A gente acorda desejando algo e vai dormir desejando algo, né? Seja, vai de dinheiro a pessoas, essa lista de desejos, né? E isso ocorre com a gente desde a nossa mais tenra infância. Desde a nossa mais tenra infância a gente tem desejo, né? Desde que a gente vai ao peito da nossa mãe, a gente vai ali em busca de satisfação de desejo, né? E todas as vezes ao longo da nossa vida
que a gente tem um desejo interrompido, que a gente tem que reprimir um desejo, isso causa algum tipo de dano, né? Eu costumo dizer algum tipo de fratura na nossa alma, né? E eu estou falando alma aqui não no sentido alma, né, religiosa, mas no nosso espírito, na nossa psique, né? Isso causa uma fratura, né? E a psicanálise é uma forma de você voltar a essa fratura pela fala, né? Eu acho muito bonito o papel do psicanalista, né? Eu costumo olhar para os meus colegas que estão mais avançados nos estudos da psicanálise e admirá-los, porque o psicanalista é alguém que faz algo que é muito raro nos dias de hoje. O que é que o psicanalista faz? O psicanalista ouve o outro. Exato. Isso é raríssimo cada vez mais, né? Você parar pra ouvir. Justamente, a gente perdeu uma certa lógica que é física, que existe um sinal no nosso corpo, porque nós temos uma boca e 2 ouvidos, né? Talvez isso seja um sinal biológico de que para você ouvir mais, né? Ouça mais, né? Ouça mais, fale menos. E isso é uma lição incrível. E o psicanalista é esse profissional que vai te ouvir, né? Que vai ter elementos teóricos. Então, existe uma formação criteriosa, né? Uma formação que não é tão fácil assim, porque são teorias, de certa forma, complexas. E se você vai lidar com a mente de outra pessoa, né? Com a vida, com a história, não pode ser também qualquer... Existem questões éticas importantes, né? Porque não é fácil, não é brincadeira você lidar com a mente e os afetos de outra pessoa, né? Então, todas essas questões a gente trabalha de forma muito criteriosa. Eu sou muito feliz de estudar na Sofipap, né? Funcionamos aqui no Diocesano, uma vez por mês, tem os seminários. Legal. E, inclusive, faço o convite ao ouvinte que se interessa. Vou abrir depois o espaço para a gente falar disso também. Justamente. É muito bom. Porque é o seguinte, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca saúde mental, né? Quanto mais a gente se insere no mundo de cultura, menos bárbaro nós somos, né? Eu acho assim, nós somos bárbaros. Todo ser humano é um bárbaro em potencial, tá? Mas quanto mais a gente vai se inserindo, né, nesse mundo do conhecimento, nesse mundo, a gente vai criando empatia, a gente vai descobrindo que o outro é importante, né? A gente vai descobrindo que todos nós temos uma responsabilidade, aliás, eu vou chamar de corresponsabilidade social, né? E isso a gente só adquire quando a gente adquire sensibilidade, né? Aliás, existem 2 dimensões, a dimensão racional, a dimensão do conhecimento, que é importante, mas existe a dimensão sensível, né? Nós, eu fico muito preocupado quando a gente olha para a realidade, e claro, uma realidade que tem 500 anos, né? E eu acho que o Brasil falhou como nação, né? A gente não tem empatia pelo próximo, a gente às vezes olha para alguém que é pobre e a gente olha com um olhar diferenciado, julgando, né? Às vezes a gente humilhando, né? Humilhando, né? Nós temos uma herança escravista maldita, né? A gente ainda chicoteia as pessoas, né? A gente acha que a lei não é suficiente. A gente está num país onde a lei não serve. E o próprio trabalho escravo mesmo existe aí. E o trabalho escravo e assim, todos os elementos que circundam o conceito escravidão ainda estão muito vivos. E eu acho que o Brasil já passou da hora de fazer uma reflexão, né? De olhar para si e de ter vergonha na cara. Que eu acho que quem trata o outro como inferior, né? Quem acha que é mais poderoso que o outro porque tem mais dinheiro, ou porque a cor da pele é diferente, ou porque a sexualidade é diferente, não está vivendo no mundo que deveria viver, porque a gente precisa, né, conviver com as diferenças. Muito bacana. Você falou aí de algo que me chamou a atenção e que chama, na verdade, toda vez que a gente vai falar algo sobre a psicanálise e entra em assuntos do tipo de... que eu gosto muito de falar de comportamento aqui, de trazer profissionais que falam, né, sobre a questão... por exemplo, pessoas que são possessivas demais, o porquê disso. Aí a gente entra em vários assuntos aqui. Os desejos reprimidos, né? Essas questões assim.
são bacanas de discutir, porque as pessoas meio que não têm muita, talvez não tenham tanta percepção assim do que elas são hoje, mas do que elas reprimiram lá atrás, né? De repente até numa infância. Isso realmente machuca muito. Né? E a gente reprime os desejos na infância e a gente passa a vida reprimindo desejos, né? Ontem eu fazia uma análise mais, lá no Alcafuz, né? Eu fazia uma análise mais filosófica em relação a isso, mas a gente vive reprimindo desejos e isso nos adoece, né? E tem níveis de neurose que eu acho interessante. Por exemplo, pessoas que dizem, olha, eu odeio isso, né? Eu odeio fulano, eu odeio... Um caso recente que eu comentei, inclusive na minha rede social, né? Um rapaz espancou um homossexual, né? E gritava que homossexuais deveriam morrer, né? Olha, preste atenção nas coisas que você odeia, né? Pode ser exatamente as coisas que você ama, mas você reprime tanto que esse amor se volta contra si, e aí esse amor se torna ódio. Você nem percebe, né? Por isso que você acha, alguém fala, fulano é homofóbico, mas é porque ele tem esse desejo reprimido, ele se revolta. Claro que não é. Você não sabe. Não, né? Sabe, né? E assim, é muito complicado a gente comentar um tema que é tão polêmico, né? Porque... Vamos sair de novo aqui para falar disso. Porque eu coloquei na minha rede social, né? Cara, vá viver a sua vida. Se você tem ódio de alguém porque é diferente de você, olha, vá para casa, toma um banho, se deite, né? Pense no que você está passando, porque não é normal. Não é. Eu bater em alguém porque não pensa ou não ama da minha forma. Isso não pode ser normal. Não mesmo, né? E no Brasil hoje a gente vê uma epidemia, né? Uma epidemia de violência. O Brasil, eu costumo dizer nas minhas aulas aos meus alunos, a história não tem final feliz, né? A história é uma ciência que conta a crueldade humana. Se você pegar um livro de história e você, de cabo a rabo, você não vai ver nenhum final feliz ou um momento feliz da história. Não existe. A história é o momento, a história digamos, a narração da opressão, da exploração, da violência, da morte. Não tem nada bonito ali, né? O bonito é a gente tentar encontrar beleza no meio de todo esse feio. Então, penso que é isso que a gente tem que começar a se concentrar, começar a perceber que a vida não é fácil para ninguém, né? Que mesmo as pessoas que têm condição social elevada, elas sofrem muito, né? E às vezes maltratam as pessoas que não têm tanta condição, mas muitas vezes são mais felizes que ela. E elas sabem disso. Eu acho que o fato de maltratar muitas vezes é disso, né? Ela percebe que fulano é mais feliz do que eu, né? Justamente. Porque a inveja é uma coisa incrível, porque tem gente que tem inveja de você, mas tem muito mais coisas, posses que você. Mas ela não inveja a posse, ela não inveja o que você tem, ela inveja o que você é. Porque o que você é muito mais valioso do que você tem. Isso muito mais difícil de construir, né? É muito... É onde está, né? Construir uma existência, construir um ser, que a gente constrói o nosso ser, é muito mais trabalhoso do que construir um patrimônio material. É por isso que tem gente que às vezes tem mais coisa que você, mas não inveja, porque não suporta ver uma pessoa bem resolvida, né? E deve ficar se perguntando, poxa, eu tenho tantas posses, eu tenho tantas coisas, por que eu não sou feliz como essa pessoa? Talvez a resposta já esteja na pergunta, né? Exato. Mas as pessoas não enxergam. E muitas vezes, assim, até dentro dos próprios relacionamentos amorosos, né? São pessoas, assim, que têm tudo, tiveram todas as facilidades a encontrar alguém, conhece e tal, e aquele relacionamento não completa, E aí... Em relação ao relacionamento... Opa, vamos entrar agora em outro assunto aqui. O tempo passando. E assim, de acordo com as leituras que eu já fiz... Você quer dizer sobre os relacionamentos? Da psicanálise e do Édipo, que é um fenômeno central, né, na teoria freudiana, a gente procura os nossos pais. Né?
A gente, quando está procurando alguém, a gente está procurando alguém que tenha a característica, e o Édipo tem essa relação, né, do menino com a mãe e da menina com o pai, né? Geralmente o ouvinte pode fazer esse teste e buscar no seu companheiro, na sua companheira, as características do seu pai ou da sua mãe. Então, geralmente a menina vai procurar alguém que tem as características do seu pai, né? E o menino vai procurar alguém na mulher que tem as características da sua mãe. Você pode me perguntar, e os homossexuais? Né? Eu vou para Schopenhauer agora, já que a questão é filosofia. Né? Vou aprofundar essa coisa, com essa conversa. Schopenhauer tem um texto que fala sobre o amor. Né? E aí ele tem duas dimensões. O amor tem duas dimensões. Existe o amor como vontade. Né? E olha, falar de amor em Schopenhauer não é nada romântico, tá? O amor na filosofia não é muito romântico, não. Não, nem ler, né? Que pessoas românticas sonhadoras. Então, existe o amor como vontade. Então, é um amor como vontade de reprodução. Então, eu olho para alguém e o que me atrai nesse alguém é uma força inconsciente que diz: essa pessoa é a pessoa perfeita para eu reproduzir com ela. Né? Isso é meio frustrante do ponto de vista romântico, né? Até porque depois que se reproduz, o interesse amoroso, sexual, pulsante, ele diminui muito, né? Mas existe o amor como representação, né? Então, o amor, nesse sentido, é o que qual é o tipo de representação que eu construo nessa pessoa. E, segundo a psicanálise, né? Às vezes eu construo numa pessoa que pode ser do mesmo sexo que eu, uma representação do meu pai ou da minha mãe. E aí, segundo a psicanálise, essa é uma das explicações, óbvio, existem muitas outras, né? E aí, por isso que eu digo, eu acho que o Adriano, quando vierem aqui, vão poder... cá, minha gente, tem que chamar o pessoal da Sofipop para cá para discutir. Mas é muito legal, porque é um desvelamento, né? A gente entender que existe essa visão de amor, existem outras visões. Sim. E as pessoas podem concordar e discordar, e eu acho que é na concordância, na discordância que a gente conversa e constrói. A beleza está nisso, né? Em conversar. É exatamente isso que não existe, não está existindo hoje. Não está existindo a opção do diálogo, né? Eu defendo as minhas ideias, o outro defende as ideias dele, e não existe uma interação, existe um choque. É isso. Né? E há de você se discordar, né? E há, do problema sério aí. E você falou, até pra gente encerrar, infelizmente, mas vamos lá, dá um tempinho ainda. Com relação à pessoa que, por exemplo, ela não conviveu com o pai e com a mãe, ela vai buscar outra referência? Isso é uma questão... são questões... Porque, assim, é muito difícil você avaliar o afeto se você não tem toda a anamnese que a clínica psicanalítica vai te proporcionar, né? Então você vai fazer um levantamento, a pessoa vai ali se abrindo com você, contando, né, todas as situações, porque são tantas as situações que podem modificar o teu caminhar, né? São tantas as situações que podem modificar os teus afetos, que é meio que impossível você determinar, olha, você foi procurar fulano por conta disso, ou apenas por conta do pai ou da mãe, porque o Édipo, que é o que a gente chama o complexo de Édipo, é uma dimensão, né? Mas existem outras dimensões que constroem o ser. Então, essa interação, esse levantamento, essa anamnese, né, que é o levantamento do paciente, é que vai apontando, e veja, não vou falar determinando, mas apontando respostas. Muito bacana. A Patrícia Alves colocou aqui, né, sobre a filosofia, a base do pensamento, né? E a gente estava até comentando antes, aqui nos intervalos também, sobre isso, essa questão do ensino da filosofia nas salas de aula, da filosofia, da sociologia. Você, como professor, como é que percebe essa importância? Eu percebo hoje com muita tristeza, né? Porque como é que pode eu pegar uma lente tão importante para a gente enxergar a vida, enxergar a realidade, e a gente desmerecer essa lente. Hoje, de bobagem, né? Infelizmente, hoje, nós estamos passando por um momento que professores estão sendo perseguidos, né? A gente passa por um momento onde as pessoas... Vejam, é incrível, mas a ciência está sendo desacreditada, né? Nós temos hoje nesse país milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? E assim, é difícil até de argumentar,
né, para a gente chegar a certas conclusões. Então, a gente tá, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no país, a poliomielite, várias doenças estão voltando simplesmente porque as pessoas inventaram, com base não sei no que a vacina não é uma coisa boa, né? A gente viu isso, nos anos 80, nos anos 70, é que a gente teve, o Brasil correu muito e o Brasil era exemplo. Sim, né? O nosso SUS, apesar de tudo, ainda tem um exemplo aí para fora, né, do nosso país em muitos aspectos. Olha, né? Samara, Programa Nacional de Imunizações. Você quer sentir saudade do SUS? Vá para os Estados Unidos e quebre um braço. Se você não tiver muita grana, você vai morrer ali com o braço quebrado. Porque simplesmente você não é atendido. Né? Tem gente que às vezes, sei lá, quebra um braço. Eu vi isso, eu já visitei, né? E conheço, já li sobre, já vi documentário. Tem gente que se machuca e não vai para o hospital porque vai contrair uma dívida impagável. Né? Eu vi um caso que o serralheiro perdeu 3 dedos, né? E os caras cobravam assim, sei lá, $10.000 por cada dedo que ele ia reimplantar. Né? Então, a saúde lá é boa, mas para quem pode pagar. Essa é a questão. Né? Essa é a questão. Né? Difícil demais. Aqui tem tantas, né, questões dentro do nosso país que são exemplo, mas a preocupação é que esse exemplo pode tá sumindo, né? A questão das vacinas, já falei várias vezes aqui no programa, né, sobre isso, conscientizar a pessoa, sarampo voltando, né, que voltou, né, enfim, e tantas outras doenças aí que a gente, infelizmente, sabe que é um grave problema. O Brasil, com relação ao tratamento do HIV, é um exemplo. É um exemplo. Então, tô com medo. Mas que está voltando, né? O HIV está voltando com muita força porque há um pensamento, né, que vai, sei lá, inclusive, né, de uma conspiração anti-ciência a questões religiosas, né, que atrapalham a saúde pública. E aí, onde é que a gente vai viver? A gente vai voltar para a Idade Média? Né? Eu acho que é uma questão que todo cidadão deveria se questionar, deveria se perguntar. E não é difícil de você constatar. Né? É você observar a realidade, você vai ver as doenças voltando, as questões, né, muito difíceis para a gente conviver com um tipo de obscurantismo que está muito latente, né, na sociedade. Perigoso, e a gente precisa, de fato, falar muito desses temas aqui e colocar temas assim no rádio também, que não são tão frequentes, né? Na TV, alguns programas a gente ainda vê, mas eu percebo que precisamos refletir, precisamos trazer debates assim, né? Por isso que eu quero depois as sugestões do pessoal para a gente conversar. Sim, muito, porque há uma falta desse conhecimento, né? A pessoa, às vezes, por, sei lá, diversos motivos, ela não foi atrás do conhecimento, ela não buscou, mas aí, de repente, temos o rádio, que também tem essa função de levar esse conhecimento até a pessoa que está ali ouvindo, sem querer, sem pensar no que vai ouvir naquele dia, não tem interesse, e acaba aprendendo de alguma maneira. Eu tenho certeza que muita gente parou para pensar e refletir hoje. Eu gosto muito de usar, em relação ao rádio, né, o exemplo da BBC de Londres. Né? A BBC, que tem uma parte pública muito forte, ela tem várias, se você entrar lá na internet, vai, BBC 1, 2, 3, BBC Cultura, BBC, né? Porque o rádio, ele atinge de fato muita gente, né? Eu aprendo muito ouvindo rádio, eu ouço muito rádio, gosto muito de ouvir rádios de São Paulo, do Rio, porque é uma forma de você aprender e chega no pessoal. A gente acha que não tem alcance, mas tem um alcance muito. Tanto é que o rádio não morreu, apesar de toda a tecnologia e o rádio está lá. Né? Você assiste os filmes assim de Segunda Guerra, todo mundo se informava pelo rádio, né? E é fácil estar ali ouvindo, né? Fazendo alguma coisa. Ou dirigindo, né? Eu gosto muito de dirigir ouvindo. Às vezes nem música, mas ouvindo a pessoa conversar, porque é muito interessante. E aprender, né? Utilizar os meios de comunicação para você enriquecer a sua vida, né? Para você trazer informação. E eu acho que toda a estação de rádio deveria ter, sei lá, no seu regimento, a obrigação, né, de não difundir nem notícia falsa, né, porque a fake news é um problema seríssimo. Né? Hoje é uma forma de desinformar a população. Eu penso que isso, ainda bem que agora se tornou crime, né? Porque você causa problemas sérios sociais através de fake news.
Infelizmente, o brasileiro, né, e assim, uma grande parte do povo brasileiro, como não tem tanto acesso a uma educação de qualidade, muitas vezes não sabe discernir o que é verdade do que é mentira. Não sabe identificar. Né? Não sabe discernir a realidade. E aí acaba sendo levado por notícias falsas. Ultimamente, assim, você recebe coisas no WhatsApp que você, como alguém, pode acreditar nisso. Uma arma perigosa mesmo, né? E a gente precisa também discutir fake news aqui. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo esse bate-papo, né? Realmente um tema que rende assunto até, sei lá, 10 horas da noite, se a gente quisesse aqui. Muito obrigado, Samara, pelo espaço. Queria divulgar minhas redes sociais, Pedro Henrique Teixeira no Instagram, né? E o meu canal do YouTube. Às vezes eu coloco um vídeo lá. Quero colocar esse vídeo dessa entrevista, né? E dizer ao pessoal que todo mundo que está nos ouvindo aqui, vamos estudar, vamos debater e principalmente vamos amar o próximo. Vamos seguir uma ideia que eu adoro de um filósofo que eu amo, que se chama Jesus Cristo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Talvez essa filosofia seja maior do que qualquer outra. Verdade, com certeza. Obrigada e até a próxima, tá bom? Valeu. Agora, 4 horas e 6 minutos, finalizando então o consultório aqui na Rádio Jornal de Garanhuns. Conversei com o professor Pedro Henrique Teixeira, graduado em História pela Universidade de Pernambuco, especialização em Programação do Ensino de História, mestrado em Educação Contemporânea pela UFPE de Caruaru e doutorando em Educação pela UFPE de Recife. É membro do grupo Gestor, pesquisa na área de Educação e Trabalho e estudante da Sociedade de Filosofia e Psicanálise de Pernambuco. A gente vai encerrar o nosso programa e você vai poder também acompanhar a gente, vai ficar disponível para você a gravação pelo Facebook Rádio Jornal Garanhuns. Eu volto já trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. Você ouviu o